Nós vamos falar um pouco sobre a necessidade de ter visão de processo num diagnóstico hidroenergético. A visão de processo é necessária porque uma boa parte da eficiência ela está nos processos. A gente não pode pensar que a eficiência está apenas nos equipamentos. Ou seja, se vamos fazer um diagnóstico, é necessário entender não apenas a situação dos equipamentos, mas dos processos que estão envolvidos. No diagnóstico, na metodologia de diagnóstico hidroenergético que está em uso pela rede LENS, nós podemos identificar diversos componentes que estão mostrados aqui nesse diagrama. A chamada visita prévia e levantamentos iniciais, a instrumentação, a fase de instrumentação na estação de bombeamento, o tratamento dos dados das medições que foram feitas, a chamada análise de desempenho, e o que chamamos aqui também análise sumária dos processos a montante e a jusante de bombeamento analisado. Isso porque, olhando para a montante do bombeamento que está sendo analisado, pode ser que a energia que a água que está chegando nessa estação já tenha incorporado uma grande quantidade de energia. Ou pode ser que não tenha incorporado nenhuma energia. Então, se a gente vai, por exemplo, reduzir perda de água, isso vai ter um impacto não apenas na energia que está sendo incorporada naquele bombeamento, mas também em todos os bombeamentos anteriores. Daí a necessidade de olhar um pouco sobre o custo da energia que ocorre à montante da estação de bombeamento que está sendo diagnosticada. Outra coisa é a questão da própria distribuição de água no setor que está demandando aquele bombeamento. Essa análise é bastante importante. Nós vamos entender um pouco por que isso acontece. Para fazer uma avaliação sumária desses processos que demandam o bombeamento que está sendo estudado, a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Qual o grau de controle da demanda de água nos setores que requisitam bombeamento? Isso equivale a dizer quais são os níveis de consumo, quais são os níveis de perdas. Uma outra pergunta associada a isso é como estão os chamados níveis de serviço, na terminologia da IWA, a Associação Internacional da Água. Os níveis de serviço são as pressões médias do sistema distribuidor e o chamado TMA, ou tempo médio de abastecimento diário. São esses parâmetros de nível de serviço, tem tudo a ver com a questão das perdas de água. A ferramenta que a gente vai utilizar para responder essas perguntas, ou tentar responder essas perguntas, pode ser o chamado balanço hídrico top-down. Nós vamos ver o que é isso. E também as chamadas avaliações bottom-up, ou de baixo para cima. Obviamente que nem sempre a gente dispõe de dados suficientes para fazer essa avaliação da melhor forma possível, mas sempre há algum nível de informação que permite uma análise interessante nessa questão. Bom, a primeira coisa que nós precisamos analisar é a questão das perdas de água nos sistemas de abastecimento.
sem dúvida nenhuma, né, as perdas de água são a causa principal do baixo desempenho operacional dos sistemas de abastecimento de água. Nós podemos falar que existem basicamente dois tipos de perdas de água, que são as chamadas perdas reais, que são os vazamentos que ocorrem na infraestrutura do sistema antes que a água passe pelo hidrômetro do usuário. Ou seja, é o vazamento que é de responsabilidade da companhia, né? É diferente do vazamento que é de responsabilidade do usuário. Porque depois que passa o hidrômetro, a responsabilidade não é mais da companhia, é do usuário. Aí estamos falando, então, de um tema de uso racional da água e não de desempenho da infraestrutura do sistema. É importante compreender que as perdas reais, elas aumentam os custos operacionais. Ou seja, o sistema ele é concebido para entregar a água ao cidadão. Na medida em que ele não consegue entregar a água ao cidadão, isso representa uma ineficiência. Ele não está cumprindo a função para a qual ele foi concebido. E você então terá que fazer um investimento maior na produção de água para poder conseguir entregar a mesma quantidade de água, vamos dizer assim. Então, ou seja, sem dúvida representa aumento de custos. E uma parte desses custos é a energia elétrica. Uma parte importante desses custos é a energia elétrica. Alguns sistemas demandam mais energia elétrica do que outros, dependendo das condições, né, do sistema de abastecimento, topografia, etc. Né? É óbvio que também, se as perdas reais ou os vazamentos são muitos, chega um momento em que o seu sistema produtor já não consegue atender a demanda de água e os vazamentos que existem na infraestrutura, então o senhor é obrigado a fazer ampliação de capacidade. Embora isso pareça uma loucura, né? Ampliar a capacidade do sistema produtor ao invés de combater os vazamentos, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso porque muitos operadores não têm ideia da quantidade de água que eles perdem e preferem fazer investimentos em ampliação da capacidade de produção do que fazer investimentos em melhorar a qualidade da operação do sistema e reduzir a quantidade de vazamentos. Por todas essas questões, o nível de perdas reais é considerado um indicador de ineficiência da infraestrutura. Ou seja, o próprio volume de vazamentos em si é um indicador do quanto que aquela infraestrutura é ineficiente, ou seja, não é capaz de entregar a água ao cidadão. Um outro tipo de perda é a chamada perda aparente. Nesta perda, a água ela é entregue ao cidadão, ao usuário, porém, por algum motivo, ela é não faturada, ela não se fatura. Pode ser, por exemplo, a submedição dos hidrômetros, fraudes, clandestinos, tudo isso é exemplo, né, de perda aparente. A perda aparente ela reduz a geração de receitas e não podemos nos esquecer que a perda aparente também é consumo, ou seja, tem a natureza de consumo, porque a água ela é entregue ao usuário. Então, quando vamos calcular, por exemplo, o chamado consumo per capita, a perda aparente deve compor esse parâmetro também.
e essa é uma questão que muitas vezes não é lembrada e se calcula o consumo per capita sem incluir esse componente de perda aparente. Então são dois tipos de perdas muito distintos, né? Um tem tudo a ver com a eficiência da infraestrutura, outro tem mais a ver com a questão da eficiência da estrutura de comercialização do prestador de serviço. Portanto, o aparato necessário para fazer o combate de perda real e de perda aparente é muito distinto. E os custos também envolvidos também são muito distintos. Quando você parte para combater perda real, muitas vezes o investimento necessário é bastante grande. E ao passo que a perda aparente não. Normalmente tem um custo mais baixo e um grande retorno, porque quando você consegue reduzir a perda aparente, o volume economizado é valorado por tarifa. E quando você consegue reduzir a perda real, o volume economizado é valorado por custo de produção. A não ser que você tenha uma demanda imediata para a água que você economizou. Neste caso, se você tem uma demanda imediata para a água que você economizou, você pode até valorar a perda real por tarifa também. Os vazamentos eles são classificados para efeito dos estudos e análises em vazamentos visíveis e não visíveis. Os vazamentos não visíveis também são chamados de uma parte inerente, o que a gente chama de perda inerente, ou os vazamentos que não são detectáveis pelos métodos acústicos de pesquisa que normalmente utilizamos, e os chamados detectáveis, ou seja, aqueles que a gente poderia detectar e combater. Essa classificação é importante porque tem a ver com os métodos de combate aos vazamentos que podem ser utilizados. O vazamento inerente é não visível, não detectável, ele normalmente tem baixas vazões e longa duração. O não visível ele é detectável, o não visível pode ser detectável, tem vazões moderadas, e a duração depende da frequência da pesquisa de vazamentos ou do monitoramento que você eventualmente faça no setor que está sendo analisado. Monitoramento de vazões e de pressões médias. E, finalmente, os vazamentos visíveis, que são os aflorantes, que têm normalmente altas vazões e curta duração. Os prestadores de serviço normalmente estão bem aparelhados para fazer combate aos vazamentos visíveis. E mais raramente você encontra prestadores de serviço bem aparelhados para fazer o combate também dos vazamentos não visíveis. Em relação às perdas reais, é importante compreender que a maior parte dos volumes perdidos se dá em vazamentos não visíveis, ou seja, aqueles que não afloram a superfície e ocorrem principalmente nas conexões. Por que isso ocorre? Como a estrutura dos prestadores de serviço está mais voltada para combater vazamento visível, então os vazamentos visíveis são rapidamente combatidos, então você acaba não perdendo muita água com esse tipo de vazamento. Mas como normalmente
a estrutura de combate a vazamento não visível é precária, deficiente ou inexistente, a maior parte dos volumes perdidos nos sistemas acaba ocorrendo nos vazamentos não visíveis. E ocorrem nas conexões porque as conexões, as ligações, né, domiciliares ou de qualquer outra natureza, elas são a parte mais frágil do sistema. Elas são as tubulações mais finas do sistema. Elas normalmente são mais rasas do que as redes. Elas estão num sentido transversal ao fluxo de veículos, então elas sofrem um maior impacto, né, das cargas de tráfego. E existe, então, uma série de razões que justifica esse fato, né, de ocorrerem, a maior parte dos vazamentos ocorrerem nas conexões e, consequentemente, dos volumes perdidos. E se esse vazamento não aflora, ele pode ficar muito tempo vazando, mesmo que seja uma vazão baixa, que ocorre frequentemente, está perdendo uma baixa vazão, só que perde durante um tempo muito longo. Então, como o volume perdido é vazão vezes o tempo, a vazão pode ser pequena, mas como o tempo é muito grande, o volume perdido é grande. Por isso que a gente costuma dizer, quando uma companhia não tem um programa ativo de detecção de vazamentos não visíveis, isso é uma boa indicação de que há altos níveis de vazamentos ou fugas, né? Uma questão que a gente precisa analisar também, porque tem impacto nos bombeamentos, é o que acontece em sistemas intermitentes, ou sistemas que não são contínuos, né, 24 horas por dia. A experiência mundial nos diz que em sistemas intermitentes o número de ocorrências de vazamentos pode ser de 10 a 20 vezes maior do que os níveis de ocorrências em sistemas com pressões estabilizadas. Isso porque a frequência de ruptura das tubulações, ela depende não apenas do nível de pressão, mas da amplitude de variação de pressão. Então, quando um sistema é intermitente, a pressão varia desde zero até a pressão máxima que é colocada no sistema quando ele está sendo abastecido. Então, isso aumenta muito o efeito de fadiga, né? Sem contar também que em sistemas intermitentes pode ocorrer, inclusive, pressões negativas, o que, do ponto de vista sanitário, é terrível, né? Então, só pela questão sanitária, os sistemas intermitentes não deveriam ser admitidos. Em sistemas que têm bombeamento direto e, no pior caso, sem um controle de velocidade, né, variador de velocidade, por exemplo, esse tipo de sistema apresenta normalmente uma maior quantidade de ocorrências de vazamentos do que sistemas que são abastecidos por gravidade, né, ou com reservatórios. Isso é um dado também da experiência brasileira e mundial. É importante compreender a dinâmica que é imposta pelas intermitências nos bombeamentos, né? Vamos tentar compreender aqui usando esse diagrama. Então, o sistema ele entra em intermitência por algum motivo, em um determinado momento, seja por escassez de recurso hídrico, seja por deficiência da operação, não importa o motivo. O que vai ocorrer é que o usuário, para se proteger, ou proteger o seu nível de consumo, ele vai construir caixas d'água ou cisternas,
O usuário não admite. Ele vai tentar evitar de todas as formas que o seu nível de consumo seja prejudicado. E ele faz isso construindo cisternas. Isso é um fenômeno mundial, isso não ocorre apenas aqui no Brasil. Qualquer lugar é assim. O que ocorre é que quando o usuário constrói uma cisterna, ele na verdade está antecipando a demanda dele, né? O sistema normalmente ele é concebido para uma demanda de 24 horas, né? A estrutura de bombeamento, reservatórios, tubulações, etc., foi dimensionada supondo um abastecimento contínuo, 24 horas. Quando o usuário antecipa a demanda, quando ele constrói uma cisterna, ele antecipa a demanda dele de 2, 3, 4, 5 dias, às vezes mais, dependendo do nível da intermitência. Quanto pior a intermitência, mais demanda ele antecipa. Então a gente cria aqui um reforço positivo, né? Positivo no sentido de que quando você aumenta uma variável aqui, a outra também aumenta. Ou seja, se você antecipa a demanda, você aumenta a intermitência, né? Com mais demanda antecipada, mais intermitência. Mais intermitência, mais construção de cisternas. E aí a gente fica nesse círculo vicioso aqui. Uma outra consequência é que o sistema terá que aumentar as taxas de bombeamento. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes o bombeamento foi dimensionado para fazer uma transferência de volumes ao longo de 15 ou 16 horas por dia, originalmente, no projeto. Só que como o sistema está intermitente, surge a necessidade de você aumentar essa taxa de transferência. Então, ao invés de transferir o volume em 15, 16 horas, você precisa transferir em 8 horas, 9 horas, 5 horas, dependendo da situação. Então, você é obrigado a colocar bombeamentos maiores. O pessoal que trabalha em sistema intermitente, né, ou sistemas com rodízio, utiliza o seguinte lema: bomba grande, tubo grosso. O tubo grosso e bomba grande. Por quê? Porque você tem cada vez mais aumentar as taxas de transferência de volumes. Isso significa, se não um aumento no consumo de energia elétrica, pelo menos um aumento na demanda elétrica, né? E o aumento da demanda elétrica, a gente sabe que tem um custo bastante importante. Um outro efeito é que as tubulações e reservatórios que foram dimensionadas para uma demanda de 24 horas, né, um abastecimento contínuo ao longo de 24 horas, como a demanda foi antecipada, ele fica subdimensionado. Fica subdimensionado e se torna cada vez mais difícil você atingir os pontos extremos do sistema. Então isso te obriga ou a aumentar o bombeamento ou aumentar as tubulações, ou colocar novas tubulações para fazer com que a água chegue nos pontos de extremidade. Os reservatórios também ficam subdimensionados, então em sistemas intermitentes é comum a gente ver o reservatório como uma caixa de passagem. A água chega, mas imediatamente o reservatório esvazia. Ao ponto de, inclusive, muitas vezes se fazer um bypass nos reservatórios. Ou seja, o bombeamento passa a mandar água diretamente para o sistema distribuidor sem nem passar pelo reservatório. Isso também é uma situação que não raramente a gente encontra.
Baixas pressões, por quê? Porque como a demanda está antecipada, quando a água chega, você tem que encher um monte de cisternas, o sistema acaba nunca pressurizando com as pressões normais que teria caso ele fosse contínuo. E como você tem que abastecer os pontos extremos do sistema, quando você começa a abastecer o sistema, se você deixar, por exemplo, só 12 horas com água, você não consegue abastecer as extremidades. Então, você é obrigado a deixar 24, ou às vezes mais, 48, porque aí a água chega, vai abastecendo as cisternas que estão no caminho, né, da água, e à medida que elas vão enchendo, vai sobrando água para você abastecer as cisternas que estão mais adiante. Então é um sistema o sistema intermitente tipicamente tem baixas pressões e o tempo que com abastecimento e sem abastecimento acaba sendo mais prolongado. Por exemplo, tem sistemas aí, a gente conhece sistemas que a água chega uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ocorre esse tipo de situação, principalmente no Nordeste. A gente conhece muitos sistemas nessa situação. Bom, isso tudo acaba provocando mais intermitência, mais construção de cisterna, mais antecipação de demanda, ou seja, entramos num círculo vicioso, né, em que os bombeamentos são cada vez mais requisitados. Isso é uma questão que é necessário considerar. Já trabalhamos em sistemas intermitentes em que fizemos uma avaliação em que, se o sistema fosse abastecido de forma contínua, a demanda de energia poderia ser reduzida para 1/3 da demanda que existe atualmente com o sistema intermitente. Uma outra questão é que necessitamos calcular o tempo médio de abastecimento diário, porque nós não podemos comparar perdas diretamente entre sistemas intermitentes e sistemas contínuos. Isso porque as perdas de água elas são proporcionais aos tempos de pressurização e às pressões médias. Então, se eu abasteço um sistema 12 horas por dia, é diferente de eu abastecer o sistema 24 horas por dia. Óbvio que o sistema que tem mais tempo de abastecimento vai perder mais água. E também depende de um parâmetro chamado pressão média, que a gente vai discutir um pouco mais adiante, que é extremamente importante de calcular. Embora nós não tenhamos essa prática aqui no Brasil, seja o sistema intermitente ou não. O monitoramento da pressão média ela é muito necessária porque permite a gente também calcular as perdas de água. Um método que se utiliza para achar o ponto no qual monitora-se a pressão média do setor de abastecimento é o chamado método da cota média ponderada. Então vamos imaginar aqui nós temos um exemplo, né, de um setor de abastecimento em que a cota mínima é 112 metros e a cota máxima é 136 metros. Esse range de cotas entre 112 e 136 foi dividido em vários ranges aí de 4 em 4 metros. 112, 116, 116, 120 e assim por diante, até finalmente 132, 136. A cota média dentro de cada range desses aqui, nesse caso, entre 112 e 116, obviamente seria 114. No seguinte,
entre 116 e 120 seria 118 e assim por diante. Com o software de GIS, a gente pode calcular ou contar, né, a quantidade de ramais, ou dependendo do software, se as ligações já estão identificadas no software. Isso pode ser feito até automaticamente. Dentro de cada range, podemos identificar a quantidade de ramais dentro de cada um desses ranges. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, temos 1950 ramais distribuídos aí dessa forma. Então, vamos fazer um cálculo da cota média ponderada, multiplicando a cota média pela quantidade de ramais, depois o somatório disso tudo, dividido pela quantidade de ramais, nos dá, então, uma cota ponderada. Essa cota ponderada, eu localizo a isolinha dentro do mapa, né, no meu sistema, a isolinha que corresponde a essa cota aqui, 126 metros, e vou identificar então um ponto onde eu vou fazer monitoramento de pressão média ao longo dessa isolinha. Quer dizer, não precisa monitorar vários pontos, basta monitorar um único ponto, desde que esse ponto pertença a essa isolinha. Isso é um método prático para achar em que parte do sistema eu monitoro a pressão média. Então, vamos imaginar um sistema que tem vários setores, 5 setores, por exemplo. Cada setor tem uma determinada quantidade de ligações. Cada setor tem uma pressão média diferente. Eu quero saber qual que é a pressão média do sistema final, né? Também, mais uma vez, eu faço uma ponderação por quantidade de ligações. A quantidade de ligações vezes a pressão média do setor. Eu vou ter, então, um produto aqui. Esse somatório desses produtos dividido pela quantidade total de ligações reais do sistema vai me dar, então, o parâmetro que seria pressão média do setor ou pressão média do sistema, né? Isso é um método prático bastante utilizado também. Bom, para que serve a pressão média? A pressão média é o parâmetro que eu vou utilizar nessa relação, é chamada relação entre vazamento e pressão, que é aplicável a sistemas de distribuição de água. Tá certo? Então, o que diz essa relação? Me diz que um certo volume de vazamento final está para o volume de vazamento inicial, assim como a pressão média final está para a pressão média inicial elevada a esse parâmetro aqui, que é chamado de N1. Em condições normais, o N1 deveria ser 0,5. Isso é o que está predito teoricamente pelas equações da hidráulica. Só que num sistema de distribuição de água, isso não se aplica, nem sempre se aplica, porque a forma dos furos não é exatamente uma circunferência, né? O material é flexível, então a própria pressão, nível de pressão faz com que a área do furo aumente ou diminua. Então esse N1 pode variar amplamente, ele varia de 0,5 em tubulações metálicas, que são as tubulações mais rígidas, até 1,5, às vezes até mais, né? 2, 2,5. Mais raramente. Tipicamente, em sistemas de abastecimento de água com uma mescla de materiais, ou seja, materiais rígidos, materiais mais flexíveis, como é o caso do PVC, do polietileno e tal,
esse N1 fica na faixa de 1.15, entre 1 e 1.15. Então, a determinação do N1 é também um parâmetro importante para utilizar na relação pressão-vazamento. Se a gente não conhece o N1, uma boa medida é utilizar ele como se fosse o 1 ou 1.15. Esse N1 pode ser determinado em campo, existem testes de campo para se determinar o N1 dos sistemas de abastecimento.